Bom dia, graça e paz, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, amém? Espero que todos estejam bem, para a glória de Deus. Sou o professor Ricardo e estarei com os irmãos nos próximos dias na leitura e exposição do livro de Cânticos, ou Cantares de Salomão. Amados irmãos, este livro de Cânticos de Salomão, ou Cantares, aqui veremos a poesia que conta a história de uma história de amor que é alvo de muitas interpretações e figuras. Mas aqui consideramos que o amado é Salomão, que celebra o casamento com a sua amada. Vemos também, amados irmãos, neste livro que ele celebra o dia do casamento, no capítulo 1, e segue um relacionamento com muita paixão, afeto, cumplicidade e desejo um pelo outro. Eles seguem nos mostrando memórias dos dias de namoro, do noivado, e com um amor que cresceu entre eles. Como eles se satisfazem um no outro, vencendo as inseguranças e dificuldades que lhes sobrevêm. Uma das características, amados irmãos, mais belas de Cânticos é a troca de elogios entre o amado e a amada. Um declara seu amor e admiração pelo outro. Declaram como se satisfazem nesse amor. O livro fecha a declaração do poder do amor, que é forte como a morte, que mesmo sob pressão de muitas águas, permanece aceso. É um livro, irmãos, que estimula a refletir sobre nossas atitudes dentro do casamento e a importância dos pequenos gestos, das carícias, das palavras de amor e generosidade para com a pessoa amada. Veremos no capítulo 1 algumas expressões superlativas, como Santo dos Santos ou Rei dos Reis, e que nos faz refletir que cântico significa o mais agradável dos cânticos, que é de Salomão. Há dois aqui, irmãos, principais falantes neste livro: a mulher, representada pela Sulamita, e o homem, representado por Salomão. Embora este filho de Davi tenha escrito este livro, o ponto de vista, em grande parte, é de sua noiva. No versículo 2, amados irmãos, veremos que este prólogo do livro prepara o ambiente emocional para tudo o que se segue. O substantivo amor aqui utilizado significa amor eros. Em Cantares de Salomão, esse tempo no plural tem indicação de intensidade. Significa fazer amor abençoado por Deus. No versículo 3, veremos que unguento. Nos tempos bíblicos era o costume, após o banho, massagear o corpo com ungüentos, ou seja, com óleos perfumados, durante a preparação para a ocasião festiva. O teu nome aqui significa que a Sulamita fala da reputação de seu amado, como semelhante a um aroma agradável. Ele era o objeto de desejo das jovens de toda a parte. O termo virgens, nesse versículo, é o mesmo empregado em Isaías, capítulo 7, versículo 14, que significa mulheres em idade de casar. As mesmas identificadas como filhas de Jerusalém em Cantares, no versículo 5, capítulo 1. Amã, aqui, é utilizado o verbo hebraico comum para amor, referindo a sentimentos românticos. Versículo 4 do capítulo 1, veremos que a complexidade, dos diálogos no livro de Cantares está patente nesse versículo, cujos cabeçalhos nos ajudam a identificar quem está falando. O rei trata-se de Salomão. Ainda assim, à exceção do título no versículo 1, ele só é identificado nominalmente como protagonista em Cantares, lá no capítulo 3, versículos 6, 7, 9 e 11. Seu nome, irmãos, no versículo 5, faz parte de uma expressão da descrição. Câmeras aqui
significam as câmeras nupciais. Esse versículo termina com os pensamentos da moça enquanto fita o seu amado. Versículo 5. A sulamita compara sua pele morena, adquirida após as longas horas de trabalho nos vinhedos, à tez mais, mais clara das donzelas da cidade. Aqui se transmite sua classe e sua situação social. Diferente das moças de Jerusalém, que haviam crescido em condições confortáveis e sem problemas, esta jovem trabalhara como guarda de vinhas sobre o sol escaldante. É agradável. Ela sabe que sua beleza não é desqualificada pelo fato de ter vivido de modo mais rústico. Seu noivo, irmãos, garante-lhe que o caso é mesmo esse, versículo 8. O raro termo agradável é empregado para descrever a beleza física neste livro. No versículo 6, a vinha que me pertence refere-se à própria aparência da sulamita, que, ao contrário das belas mulheres da corte real, não tiveram o estilo de vida nem os recursos para se desvelar em sua aparência. Ainda assim, foi ela quem arrebatou o coração do rei. A sulamita usa mais uma vez a palavra vinha, só que com outro propósito. Em Cantares capítulo 8, versículo 12. No versículo 11, aqui veremos a respeito de enfeites. São palavras amáveis das mulheres da corte, cuja doçura é notável, até porque cada uma delas pode ter querido ser a escolhida do rei, conforme indicado no versículo 3. No versículo 12, a referência à sua mesa é a mesa que posta ou postada para o banquete de casamento. Versículo 13 e 14. Esses versículos se referem ao costume oriental de, à noite, as mulheres usarem um saquinho de mirra, um unguento perfumado, pendurado em seu pescoço, por todo o dia seguinte. Uma deliciosa fragrância pairaria ao seu redor. A moça dizia que a partir daquela noite seria seu marido quem dormiria junto a ela. O meu amado aqui é substantivo, né, amado, relaciona-se, irmãos, à palavra traduzida como amor no versículo 2, referindo-se ao amor sexual. No versículo 15, eis que é formosa. A palavra formosa significa o mesmo que no versículo 8, a amiga minha. Esse termo, irmãos, é usado pela primeira vez no livro e foi traduzido literalmente. Teus olhos são como as da pomba, a ideia de pureza, inocência e beleza. Versículo 16, a palavra gentil aqui empregada é o correspondente masculino do termo traduzido como formosa no versículo 15. Versículo 17, as traves da nossa casa são de cedro. Aqui significa, irmãos, que a casa pode significar casa grandiosa ou mansão. Deitada num leito nupcial, a sulamita observa as belas vigas de cedro sobre sua cabeça. A opulência das edificações de uso pessoal e público de Salomão em Jerusalém está bem documentada, como vemos lá em 1 Reis, capítulo 7, entre os versículos de 1 a 12. Cantares, irmãos, capítulo 2, a partir do versículo 1. Eu sou a rosa de Saron. A planície de Saron, irmãos, era formosa por suas flores e postagens. Aqui a donzela está dizendo: não passo de uma flor da planície, ou seja, sou apenas uma dentre muitas outras. No versículo 2, Salomão ouve as palavras da jovem noiva, comparando-se a uma simples flor, e garante-lhe que, perto dela, as mulheres de requinte da cidade não passam de espinhos. Versículo 3, a macieira e as passas simbolizam a paixão sexual nas canções de amor da antiguidade. Versículo 4, a sala do banquete.
O sentido literal dessa expressão, irmãos, é a casa do vinho, empregada pelo papel que o vinho exerce não apenas em banquetes, como também nas cerimônias de casamento das culturas bíblicas. Na Sagrada Escritura, o vinho simboliza a alegria e bebê-lo estava associado a ocasiões alegres. O seu estandarte pode ter o mesmo significado de estandarte ou bandeira, apresentado em Números capítulo 1, versículo 12. 12 não, perdão, 52. No versículo 7, aqui a Sulamita fala à sua serva sobre a virgindade e exorta-as a manter a pureza sexual até se casarem. Pelas gazelas e servas, ela implora as moças em nome de tudo que há mais de belo, o amor. 8 e 9 do capítulo 2, saltando e pulando. Essa é a forma imaginativa da jovem noiva, relembrar-se da alegria com que ela recebeu a chegada de seu marido. O mesmo é válido para suas palavras sobre ele, gamo e filho do corso, animais que simbolizam a virilidade, janelas e grades. Salomão admirava a noiva através de uma fenda na parede. No versículo 11 a 13, eis que passou o inverno. Com essa expressão, amados irmãos, Salomão queria dizer que era chegada a hora da alegria, o verão do seu amor. O rei pode ter chegado em uma época de grande beleza dos campos e florestas onde a jovem vivia. Ele fala da beleza da criação para descrever o bom ensejo do seu amor. No versículo 14, aquilo de que Salomão tanto gosta nesta jovem era, em parte, seu charme tímido. Pelas fendas, Salomão se refere à Sulamita empregando uma figura de linguagem que descreve sua casa isolada nas montanhas. No versículo 15, os irmãos da Sulamita pediram a Salomão que acompanhasse as raposas diversas vezes. Tinha visto raposinhas entrarem sorrateiras nos vinhedos dos quais cuidavam e destruírem as raízes, mordiscando-as. As vinhas do amor nascido entre o casal eram frágeis e precisavam ser protegidas dessas raposinhas, as quais simbolizam os problemas da vida que podem atacar um relacionamento. Versículo 16: o meu amado é meu e eu sou dele. Essa expressão trata da intimidade mútua experimentada por um casal, em que um pertence ao outro. É um texto bastante conhecido, na verdade. Antes que refresque o dia, versículo 17. Nessa passagem, irmãos, a mulher deseja que o rei vá antes que anoiteça. O livro está imbuído, né, do dever de fazer o que é certo na hora adequada. Aqui, ela ansia que ele se vá a galope, como um gamo. Depois, ela almejará que ele corra para ela com a mesma rapidez. Capítulo 3, amados irmãos, iniciando a partir do versículo 1. Em minha cama. Aqui trata-se de um sonho tido antes de se casarem. A jovem estava preocupada com o que lhe sucederia caso se casasse com o rei. Versículos 2 e 3 do capítulo 3. Veremos aqui, amados irmãos, sua busca frenética por seu amado. É de início infrutífera. Por duas vezes nesses versículos ela o trata por aquele a quem ama a minha alma, que significa aquele a quem ama, na verdade. Por fim, a noiva o encontra usando a mesma expressão, aquele a quem ama a minha alma, dos versículos 2 e 3. Em seu sonho, ela o leva à casa de sua mãe, ou seja, ela se agonia demais com a ausência do rei. Então, deseja que ele se mude para o lar de sua família e adote seu estilo de vida. No versículo 5, a expressão não acordeis. Aqui, amados irmãos, há um novo e forte alerta contra o sexo antes do casamento.
As pessoas não devem permitir que a paixão sexual seja despertada antes que elas se conheçam de outras maneiras, até que tenham resolvido os pequenos problemas de seu relacionamento. As raposinhas mencionadas em Cantares é avaliado a importância do matrimônio. Versículo 11, finalizando o capítulo 3. Ó filhas de Sião, essas são as filhas de Jerusalém, e contemplai. Na antiguidade, amados irmãos, um casamento, para ser considerado válido em Israel, tinha de tornar-se um evento público. O seu dia era sempre visto como de grande júbilo. A coroa, o símbolo da realeza de Salomão, foi apropriadamente empregado nesta cerimônia. Iniciamos agora, então, irmãos, o último capítulo do dia de hoje, capítulo 4, a partir do versículo 1, que Salomão elogia fartamente a impressionante beleza de sua noiva, empregando os símbolos de sua idade para ilustrar a pureza, inocência e beleza da sulamita. Os teus olhos são como as das pombas, são um símbolo de pureza, inocência e beleza. As tranças da noiva podem ter coberto parte do seu rosto, deixando apenas os olhos à mostra. O rei comparou o balanço de seu cabelo ao movimento gracioso de um rebanho de cabras a descer ao monte de Gileade. Versículo 2 a 5. O rei faz um comentário a respeito da perfeição dos dentes, dos lábios, traços faciais, pescoço e, por fim, peitos de sua noiva. Escarlata, no versículo 3, refere-se ao luxo e à beleza. A romã faz analogia à doçura. Doce é a mesma palavra rara empregada pela primeira vez em Cantares, no capítulo 1, versículo 5. A torre de Davi, no versículo 4, fala da força e graça. Os filhos gêmeos da gazela, no versículo 5, são incrivelmente adoráveis. Verso 6 do capítulo 4. Antes que refresque. A primeira noite, irmãos, em que o casal passaria junto, era um momento precioso. Monte da mirra e outeiro do incenso. Esses nomes, irmãos, nos dão o vislumbre do amor ardente que um tem pelo outro. No versículo 8, essas palavras demonstram a sensibilidade de Salomão, neste momento, com relação às emoções de sua noiva. Ele clama por sua atenção, que desvaneia em pensamentos distantes. Ele diz: vem comigo. Utiliza o termo esposa pela primeira vez, o que é apropriado aqui em seu leito nupcial. Versículo 9 do capítulo 4. Minha irmã, minha esposa. Essa estranha dupla de palavras baseou-se na ideia de que, ao unir-se em matrimônio, o casal passava a ser uma família. A mulher tornava-se venerável como um membro da família real. Versículo 11. Lábios, mel e leite. Aqui veremos a doçura dos beijos de sua noiva. É como um alimento para ele. E aqui, amados irmãos, há dois versículos que a gente poderia fazer uma comparação. Cantares, capítulo 5, versículo 1, e comparar com Cantares, capítulo 1, versículo 2. Amém? Seria bastante interessante os irmãos fazerem essa comparação para um melhor entendimento do texto. Amém? Versículo 12. Aqui veremos a respeito do manancial, fonte selada. Salomão, amados irmãos, evoca imagens de refrigério e deleite. O fato de ter o rei empregado os termos fechado e selada indica de forma poética a virgindade de sua esposa na noite de seu casamento. Foi este o tesouro que ela lhe trouxe, o qual ela incentivou as outras moças da corte a também conservarem para a noite de núpcia de cada uma delas.
Isso nós vimos lá no capítulo 2, versículo 7. E finalizando, amados irmãos, o capítulo 4 e a leitura do dia de hoje, a noiva agora está pronta para aceitar seu amante pela primeira vez em seu jardim, no qual ela conclama o vento a soprar. Ela está pronta a ter relação sexual com seu marido pela primeira vez. E com isso, amados irmãos, nós finalizamos a leitura e exposição do livro de Cantares de Salomão, nos capítulos 1, 2, 3 e finalizando no capítulo 4. Desejo a todos os irmãos uma excelente leitura, uma excelente meditação das Sagradas Escrituras por intermédio deste livro maravilhoso. Amém? Um forte abraço, fiquem com Deus e até amanhã, onde daremos continuidade. Amém?